texto as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Eles perguntei pelos judeus que tinham escapado do exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Vai vendo aqui o quadro do povo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, estejam atentos teus olhos, estejam atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Amém, irmãos? E, irmãos, aqui nós temos, dentro deste texto, nós temos mensagem para o mês inteiro, só dentro do livro de Neemias, sobre avivamento, sobre tantos outros assuntos. Mas dentro deste tema que nós estamos trabalhando, quero usar Neemias como um agente, alguém que recebe informações tão preciosas, tão tristes, destrutivas, mas alguém que é diferente, alguém que tem um comportamento diferente, alguém que recebe uma mensagem de destruição, mas se posiciona para fazer alguma coisa. Baseado no livro então de Neemias, vamos encontrar vários motivos que nos levam a pensar ou ver que existe uma necessidade urgente, diga assim, urgente, de avivamento. Isso que eu coloco, um clamor urgente. Existem coisas, irmãos, que você não enxerga. Quem enxerga é o teu líder, o teu pastor. E Deus coloca coisas no nosso coração e vai nos envolvendo com elas. Pessoas podem até pensar: por que o pastor vai fazer deste jeito? Há uma necessidade urgente, como nós fizemos no mês passado, como foi colocado no coração, de orarmos pelas famílias, de fortalecermos as nossas casas, os nossos relacionamentos. Agora é o tempo do avivamento, o tempo de buscar o fortalecimento. O povo havia se apostatado de Deus. Olha o porquê aconteceu tudo o que eles estavam vivendo. Porque o povo havia se apostatado, havia abandonado a Deus, abandonado as alianças, abandonado os mandamentos. E por esse motivo estava vivendo um tempo de tratamento de Deus para que eles pudessem voltar a Ele de forma correta.
por causa da conduta de apostatar-se de Deus, causaram muitos transtornos pessoais, familiares e principalmente espirituais. Pessoas acham que abandonar a fé, abandonar Cristo, é virar as costas e viver uma vida como se estivesse em Cristo. Não funciona desta forma. Porque quando se abandona a fé, vira as costas para tudo aquilo que estava vivendo em Deus, vai colher outros resultados por ter se apostatado ou ter abandonado a fé. Nós não estamos falando de abandonar a igreja, mas eu quero que você entenda que um dos passos de abandonar a fé é sair da igreja. Você sabia disso? A leitura é simples. Pessoas podem dizer: não, eu só não vou na igreja. Gente, não existe isso. Nós fazemos leituras, e a leitura é simples, porque o diabo lança na mente das pessoas de uma forma tão intensa nos dias de hoje: olha, você não precisa da igreja, você não precisa ir na igreja, você continua sendo crente em casa mesmo. Você já viu isso acontecer no catolicismo? Embora exista, mas não é isso que o padre prega. Você já viu isso acontecer com Umbanda, na Quimbanda? Não, eles não pregam que você fique em casa. Eles pregam que você tem que estar no lugar onde tem o culto deles. Agora, nós que servimos ao Senhor, vamos cair nesta mentira, neste engano? Não, mas tem muitos que já caíram e ainda ficam no pedestal, dizendo: não tem nada a ver. Isso é o que o diabo quer, que cada um pense. Bem, o povo está afastado de Deus. Eles caem então num tratamento de Deus. E pasmem, Jerusalém, que era o centro da adoração, está desgastada. O templo foi destruído. A igreja deles está derrubada. Os utensílios não estão ali. O povo não tem alegria. Afastou-se deles a esperança em Deus. O avivamento tem como objetivo trazer Deus de volta para a gente. Permitir que o Espírito Santo renove os nossos corações e a nossa fé. Tem gente que faz uma leitura de quando aceitou a Jesus como Salvador. Aquele tempo, irmão, hoje deve ser melhor que aquele tempo, porque hoje nós crescemos ainda mais e conhecemos ainda mais a respeito do Cristo que nos salvou na cruz do Calvário, através da sua morte. Por causa da conduta de apostatar-se, então, eles trouxeram para si grandes problemas pessoais, familiares, principalmente espirituais. Mas Deus sempre tem e terá um agente do avivamento. Olha aí para o teu irmão, diga assim: você é um desses. Eles procuraram um agente do avivamento, mas não encontraram. Talvez tenham procurado um agente do avivamento e não encontraram. Aí Deus direcionou: olha, vai lá, tem um garçom meu, e eu vou levantar ele para ser instrumento. Talvez tivesse ali alguns profetas, talvez tivesse sacerdotes, levitas, e Deus manda procurar um copeiro. Um copeiro.
como agente do avivamento. Que sabe, Deus levante aqui copeiros, agentes do avivamento. O que o livro de Neemias, aqui no capítulo 1, vai mostrar. Ele mostra que Neemias pede informação. O que aconteceu? O que aconteceu com Jerusalém? Sabe, irmãos, muitas vezes eu me pergunto o que aconteceu com a igreja, a nossa igreja. O que aconteceu com o povo, o nosso povo. O que aconteceu com os membros, os nossos membros. Será que perdemos a vontade de buscar, de congregar, a alegria de celebrar? E eu, como agente de avivamento, eu não posso me calar diante de quadros tão sérios, tão importantes para nós, para que a igreja não caia na mentira do inimigo de dizer: não, é apenas um culto, mas o culto chama o outro. Se não der para ir no culto, não vai dar para ir no outro. Já foi uma semana. Se não der para ir na outra semana no culto, já perdeu praticamente meio mês. E aí vai se enrolando, vai bater no esfriamento. A gente não pode tratar isso como algo natural. Alguém aqui, não responda, tá? Nem sinalize. Mas alguém aqui, num culto de quinta-feira, bateu um sono na hora de ir para a igreja, ou de domingo, aquela preguiça. Aí fala assim: hoje eu não vou. Aí passa aquele momento e parece que desperta. Não consegui dormir, não consegui descansar, eu perdi o culto. Meus irmãos, eu acredito que alguns de nós já passamos por isso. Neemias, ele pede informação. O que está acontecendo? Uma reflexão. Eu preciso refletir no que está acontecendo. Entenda, neste primeiro culto de abertura, aquilo que queremos buscar para a nossa vida, é entender o que está acontecendo com Jerusalém. O que está acontecendo? Olha o que este agente de avivamento procura identificar: problema. Eu quero saber qual é o problema que está lá. Procure identificar e peça ajuda para o Espírito Santo, para que você possa identificar os problemas do lugar de culto, da sua igreja, templo do Espírito Santo. O que está acontecendo comigo? Eu não era assim, mas eu me tornei isso. Agora estou agindo desta forma. Será que esta minha conduta está agradando a pessoa do Espírito Santo? Paixão, o amor, aquela fé, aquele desejo do próximo dia de culto. Sabe, eu quero ser o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, porque é tão bom estar no meio do povo de Deus. As coisas vão passando, a gente vai envelhecendo na fé, vai envelhecendo na esperança, vai envelhecendo no amor, vai envelhecendo na comunhão. Precisamos de avivamento. O avivamento não é só o mover do Espírito Santo, não é só aquele descer da glória de Deus, do poder de Deus. O avivamento também é refletirmos sobre o que eu estou fazendo. Onde está o Espírito Santo em mim? Um relatório sobre a condição familiar dos nossos irmãos, ou dos irmãos dele. Como que estão os nossos irmãos?
Quando nós perguntamos, e aí, meu irmão, como é que você está? Não é porque a gente quer saber da tua vida, não. É porque nós queremos que você possa melhorar dia após dia, em busca daquilo que é o principal em você. Então, Neemias, ele procura ter um relatório da condição familiar daqueles que estavam no exílio e escaparam dele, agora estão em Jerusalém, mas estão com dificuldade. Ele pede um relatório também sobre a condição, entre aspas, financeira do povo. Que está povo, o negócio está feio. Perceba, irmãos, que tudo está indo de mal a pior. Encontramos a real situação de forma resumida sobre a situação de Jerusalém. Mas eu acredito que quando Neemias chega lá, ele vê que o quadro é muito pior do que foi anunciado. Jerusalém não era qualquer cidade, era o centro da adoração do povo de Deus. Você não é qualquer um. Você é morada do Espírito Santo. Aleluia. Quando eu lembro que eu sou morada do Espírito Santo, meu amigo, eu cresço em força. Porque eu não sou qualquer pessoa. Eu sei quem habita em mim. Aleluia. E quando eu lembro disso, não é que eu ando sem lembrar, não, mas existem alguns momentos que a gente está quase, aí você lembra, peraí, quem sou eu? Eu sou morada de Deus. O centro da adoração estava em ruína. O centro do culto, o lugar do sacrifício, o lugar das festas, o lugar dos banquetes de comunhão, talvez, o lugar do sacrifício estava em ruína. O lugar do perdão, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para levar o sacrifício do povo. Olha só o que está. O centro da adoração em ruína. Está o centro da nossa adoração. E aí eu não estou falando das paredes da igreja, estou falando da nossa vida, da tua vida. Se você não se importar com isso, você corre um sério risco de perder o prazer, a alegria do Espírito Santo. Consequentemente, tudo ao seu redor estava em ruína. Tudo começa, para eles, começava no templo. Tudo, irmãos. Tudo começa aqui. Morada do Espírito Santo. Se você estiver bem com o Espírito Santo, pode ter certeza, ele vai te levar grandes vitórias em todas as outras áreas da tua vida. E ele vai te ensinar todas as coisas, porque ele veio para isso. A importância então de manter a nossa vida no altar de Deus. Consequentemente, tudo ao seu redor estava em ruína. Como eu já falei, aí há uma pergunta: onde eles fracassaram? Onde eles se desviaram? Como chegar naquele estágio? Algumas perguntas para aqueles que perderam o avivamento e estão à busca dele poxa, onde foi? Onde eu me perdi? Onde eu parei? Onde eu parei de buscar? Onde eu parei de ter interesse pelas coisas de Deus? Quando isto aconteceu, eu preciso voltar. Fala, poxa, foi aqui, foi naquela situação, foi naquele problema,
foi naquela luta, foi naquela prova, foi naquele vendaval. Senhor, me leva de volta. Eu quero recomeçar. Aleluia. Estágio crítico é para aqueles que não têm mais a alegria da salvação. O salmista, ele fala assim: Senhor, volta a me dar a alegria da tua salvação. Olha que coisa interessante, irmão João. Volta a me dar a alegria da tua salvação. Isso quer dizer, eu quero voltar a lembrar de tudo o que o Senhor fez. Pois é isto que a necessidade do avivamento quer revelar. Onde fracassamos, ou, entre aspas, aqueles que acham, onde fracassamos, onde nos desviamos, como chegamos então nessa situação? Será que há solução para esta situação? Será que há uma solução para que este quadro na vida pessoal, familiar e espiritual possa mudar? Diga para o teu irmão: tem solução. Não, você só repetiu. Fala para ele: meu irmão, tem solução. E a solução, irmãos, é o Espírito Santo. Permitir com que Ele volte a agir em nós. Ainda há esperança. Ainda há esperança. E estes cultos do avivamento ainda há esperança de um crente que volte a ser reavivado, animado, restaurado. Ainda há esperança que a igreja, o Brasil para Cristo, no centro de Guarulhos, volte a queimar o fogo do Espírito Santo. Ainda há esperança que a nossa comunhão ela se torne inabalável. Ainda há esperança que a nossa adoração ela não seja uma só, mas ela seja um corpo de adoradores que celebram o Senhor. Ainda há esperança. A esperança deles era tanta. Deus coloca um Neemias no caminho deles. Um Neemias pode mudar muita coisa. Neemias. Não pense que Neemias chegou lá em Jerusalém, em Judá, e o pessoal ficou totalmente feliz. Ele enfrentou lutas para causar uma mudança naquele lugar. Se você ler o texto, se você ler o livro de Neemias, você vai perceber que muitos estavam ainda de braços cruzados, enquanto outros trabalhavam para levantar os muros e para reerguer Jerusalém. Que você não fique de braços cruzados. Que você arregace as mangas, olhe primeiro para a tua vida e fale assim: eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu sei que o Espírito Santo que habita em mim, Ele quer me avivar. Irmãos, não há impossível para Deus, entenda isso. Então, se você quer, o Espírito Santo está disposto a mudar, a não ser que você não queira. A não ser que você fale assim: não, se eu me comprometer com o avivamento, eu vou mudar, eu vou querer ir para a igreja, eu vou querer me firmar, não é isso que eu quero ficar no meu canto, eu quero continuar, ficar como coitado, eu quero ficar ainda como triste, angustiado, que as pessoas tenham dó de mim. Agora, se você quer ser alguém diferente,
para impactar outros, você precisa de um avivamento. E uma igreja avivada vai mudar o quadro dela. Primeiro, o que vai acontecer com Jerusalém é que eles vão mudar primeiro o quadro deles, o quadro da sua realidade, o quadro das famílias que ali estão, o quadro espiritual reerguendo o templo, o quadro das casas, o quadro das famílias, dos trabalhadores. Tudo começa no templo. Quer mudança? Deixa Deus começar no templo. No templo. Não quer arrumar as coisas de fora sem antes arrumar o templo. Eu sou o templo onde habita Deus. Se isso acontecer, pode ter certeza, muitas outras coisas vão ser transformadas. Simples. Daniel é mecânico, né, Daniel? Ainda é. Só não está em ativo. Não está ativo. Mas igual a peça de um carro que você muda, ali arruma, funciona tudo. Não, sem mais uma principal. Porque para o carro andar, precisa do quê? Stop! Boa! O motor é o centro, é tudo o que um carro precisa para poder funcionar. Não adianta ter um carro bonito, Franklin, igual o seu. Aí você abre lá, não tem motor. Cara, que coisa terrível. Esse é meu carro, um Land Rover. Não, que carrão, que bonito, 2000 e tanto, igual da Kátia lá. Aquela coisa toda. E aí, vamos? Mas só tem um carro. Não dá para usar. Por que, Kátia? Eu só comprei essa parte. Agora só falta o motor. Não vai adiantar. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o motor na nossa vida, na vida da igreja. Não adianta a gente ter toda essa casca, medir, queira, alguma coisa, se está faltando o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Vai dar tempo. Deixa eu pular. Ele era apenas um copeiro. Mas Deus olhou para ele. Talvez você possa dizer: eu sou tão pequeno. Sou eu na igreja. O que eu posso fazer? Você é um agente do avivamento. Você já foi chamado. Você já foi escolhido. O Senhor já te alcançou. Não só para mudar a tua vida, não só para avivar você, não só para te salvar, mas para que você seja um agente de avivamento em lares que estão destruídos, em cultos que não tem mais, em vidas que não cultuam mais a Deus. Você pode ser alguém diferenciado. Eu encontrei uma pessoa no Sacolão, e ela já veio aqui na igreja muitos anos atrás. E eu sei que eu sou um agente do avivamento. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falo para a pessoa: e aí, como que você está? Oi, pastor, que saudade. É a deixa. Pergunto como está a família, os filhos, né? Aquela coisa toda. Está casado 13 anos, casado, graças a Deus, pastor. Que bom. Que igreja você está indo? É a pessoa: então, pastor, aquela risada, né? Tinha que entrar nessa área. Não adianta falar com o pastor, né? Dá nisso. Mas eu vou aparecer, pastor.
Eu nem convidei. Mas eu vou lá, eu preciso. Não é isso. Eu preciso voltar. Esta é a palavra. Eu preciso voltar, pastor. Mas eu sou um agente de avivamento, não posso deixar barato. Então eu vou ministrar sobre ela. Então eu vou incentivar essa pessoa a desejar reconstruir na tua vida o culto a Deus. Irmãos, Neemias, por ser um agente, já estou terminando, por ser um agente do avivamento, ele não chega lá onde está tudo destruído e fala assim, não vai dar certo. E está difícil essa vida aí, nem Deus quer mais. Não, ele olha para aquela realidade e fala assim, tem muito trabalho para fazer. Olha para as cadeiras dessa igreja. Não para você ficar desanimado. Olhe para as cadeiras vazias dessa igreja. Não para você falar assim, está ruim o negócio. Não, irmãos, isso daí não é o pensamento nosso. O nosso pensamento deve ser: tem tanta gente para ganhar para Jesus. Eu tenho tanto trabalho para fazer nessa igreja. Olha quantas pessoas que eu posso trazer para cá e ter o seu culto restaurado ao Senhor. Mas muitos olham e falam assim: está ruim. Quero um lugar melhor. Em vez de falar, não, Deus está me chamando, Deus está me levantando para algo sobrenatural, e Ele está me chamando agora com um avivamento, porque eu vou fazer a diferença neste lugar. Aleluia! Perceba como nós podemos olhar ter uma visão diferente. É olhar e ver o quanto eu e você temos de trabalho para fazer. Neemias, ele vai com informação, ele vê que a situação é pior do que ele imaginava, mas ele olha e vê: o Senhor é comigo, e eu vou fazer alguma coisa para mudar esta realidade. Quantos lares? Hoje eu estava lembrando da Márcia, viu, Márcia? Lembrando de você. Um folheto alcançou a Márcia. Ela veio ao tempo. Mas não só isso. Eu estava conversando com um pastor amigo. Ela já está trazendo a Aline e o Frank. Eles ainda não fizeram aquela decisão, que a gente está esperando, que o céu está esperando. Mas eles estão vindo. Eles estão aqui. Toda quinta-feira. Eles são mais frequentes que muitos crentes. Os cultos de quinta-feira. Estão aqui, vem. Estão buscando alguma coisa em Deus. E agora, quando eles entenderem esse processo de Deus na vida deles, eles vão chamar outros. Conhece outros que precisam, né? Aline e Frank, conhece, né? Aí nossa! É assim que o processo vai, irmãos. O trabalho da multiplicação ainda continua sendo a visão da igreja. Um ganha um, e o outro ganha dois, e dois ganha três. E a igreja vai crescendo e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Que o avivamento possa promover em nossas vidas, primeiramente em nós, mudanças comportamentais. O Neemias, ele precisou, para fazer algo, ter um compromisso com a obra de Deus. Eu chamo a igreja para um compromisso com as coisas de Deus. É mais do que um local de culto, é um compromisso com Deus que nós temos, compromisso com a igreja do Senhor, decisões que nos aproximem de Deus
e de tudo aquilo que o agrada. Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus. E muitas vezes estamos invertendo as coisas. Imagine se Neemias fala assim: primeiro eu vou cuidar lá do rei, depois eu vou cuidar. Não, primeiro eu vou cuidar das coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque eu preciso de avivamento. Será que precisamos de avivamento? Será que eu preciso de avivamento? Preciso, acordei às 5h da manhã, às 5 horas da manhã, e não conseguia dormir, pastor Carlos. E não era a primeira vez. Eu falei: tá bom, Deus, eu me rendo. Fui orar. Orar por avivamento. Eu estou em casa algumas. Essa semana eu estava em casa. Bom, eu para a igreja. Orar. Mas tem que orar por avivamento. Eu emprestei a chave para um irmão, ele vai trazer uns negócios aqui para a igreja. Aí eu cheguei, estava com a chave só no portão. Cheguei aqui, cadê a chave da porta do templo? Não estava. Toquei o meu joelho na fora. Fui orar. Eu sei que tem outros orando. Estou falando que eu sou o único que ora. Não, pelo amor de Deus. Tem gente que ora mais do que eu. Mas vamos continuar buscando o avivamento. O avivamento que Neemias leva alcançou todo o povo. E eles tiveram vitória na batalha. Aleluia. Famílias restauradas. Templo restaurado. Famílias restauradas. Muitas coisas aconteceram naquele lugar. Olha que pensa. Pegue a mão de Deus.